Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre distribuição de Poisson, um exemplo complementar em relação à aula que a gente viu anteriormente. Peço que, se você não for inscrito no canal, já se inscreva para receber os vídeos diariamente. E se assistir até o final e gostar do vídeo, deixa o joinha, tá? Bom, na distribuição de Poisson, a gente tem aquela situação, além do que foi visto na distribuição multinomial e binomial, que era a situação temporal, né? Só que esse tempo não necessariamente ele vai ser dado em horas ou minutos, né? Aqui a gente tem uma situação bem parecida com essa, tá? A gente tem uma questão que analisa durante o decorrer de um tempo, só que o tempo não é dado em horas nem minutos, ele é dado em quilômetros, né? Então a gente vai interpretar essa situação de quilômetros como sendo a análise temporal. É porque esses quilômetros eles ocorrem em um determinado tempo, que não aparece. Tá? Então a situação, o problema que a gente tem é o seguinte: nós temos uma fábrica de pneus que verificou, fazendo teste nesses pneus em pistas, que havia em média um estouro de pneu a cada 5.000 quilômetros. As perguntas: qual a probabilidade que num teste de 3.000 quilômetros haja no máximo um pneu estourado? E a letra B: qual a probabilidade de que o carro ande 8.000 quilômetros sem estourar nenhum pneu? Coloquei aqui a equação do Poisson para a gente relembrar. Ela está no vídeo da aula passada. E aí nós vamos fazer. Tá? Então, primeiro, a letra A. Nós não temos a variável tempo aqui descrita da forma padrão, mas nós temos isso aqui, que nós vamos interpretar como tempo para analisar a constante de proporcionalidade. Tá? Então, o que a gente quer? Nós queremos primeiro que num teste de 3.000 quilômetros haja no máximo um pneu estourado. Tá? Nós sabemos que, em média, um pneu estoura a cada 3.000 quilômetros. Então, o nosso μ é igual a 1. Tá? Então, nós temos aqui a média igual a lambda vezes a questão temporal, que no nosso caso vai ser um pneu estourado a cada 5.000 quilômetros. Então, 1 igual a lambda vezes 5.000. 1 sobre 5.000 é igual ao nosso lambda. Tá? Essa é a constante de proporcionalidade, ou seja, um pneu estoura a cada 5.000 quilômetros. Tá? A gente vai precisar do lambda para usar nessa fórmula aqui. Certo? O que a gente quer calcular? Então, vou colocar aqui para ter um pouco mais de espaço. Então, nós queremos calcular a probabilidade de 0 pneu estourado em 3.000 quilômetros. Né? Se é no máximo 1, ele pode ter 0 e pode ter 1. Né? Pode acontecer as duas. Tá? Então, mais a probabilidade de um pneu estourado em 3.000 quilômetros. Tá? Para a notação ficar certinha aqui, isso é igual à probabilidade do x ser menor ou igual a 1 em 3.000 quilômetros. Tá? Isso deveria ter ficado na esquerda, não tem problema. Então, vamos fazer. Qual a probabilidade do zero estouros em 3.000 quilômetros? Qual a probabilidade do 1 em 3.000 quilômetros? A gente tem todos os elementos? Tem o lambda, né? Nós temos o lambda, que foi calculado aqui. Temos o x, que nesse caso vai ser 0 e nesse caso vai ser 1, sem problema. O que a gente precisa mais? O t. O t a gente vai utilizar como o quê? Né? Aí que vem a questão principal. O que a gente vai fazer? O t vai ser a quantidade de quilômetros que ele vai percorrer. Então, nós temos tudo. Tá? Nesse caso, na letra A, o t vai ser igual a 3.000. O x a gente vai variar conforme que a gente precisar e o lambda já tem. Feito isso, não tem segredo mais. Tá? Interpretou os termos, identificou a situação certinho, é tranquilo demais. Então, estou seguindo essa fórmula aqui. Ó. Lambda vezes t. Parece que vai ficar bem feio, mas no final vai tudo se acertar. Elevado a x,
que nesse caso aqui é o zero, dividido tudo isso por x fatorial, que é o zero fatorial, vezes o exponencial de menos lambda, que é 1 sobre 5.000, vezes o t, que a gente já determinou lá em cima, que é 3.000. Mais a mesma equação agora, só que trocando o x por 1. Tá? Então vai um aqui, um aqui. O restante é o mesmo esqueleto dela, vamos dizer assim. Então vai ficar 1 sobre 5.000, que é o nosso lambda, vezes o t, que é o mesmo, 3.000, só que agora elevado a x, dividido por x fatorial, vezes o exponencial de menos lambda, que é 1 sobre 5.000, vezes t, que é 3.000. Fechei. Fechou o colchete. E aí vamos ver como é que fica. Tá? Aqui na primeira parte, né, esse elevado a zero vai ser 1. Então aqui, ó, tudo isso aqui elevado a zero é 1, dividido por zero fatorial, que é 1, vezes o exponencial de 3 menos, no caso, né? 3.000 sobre 5.000. A gente pode simplificar todos esses zeros aqui, né? Ó, esse. 3 com 3 vai ficar elevado a menos 3 quintos. Fecha. Mais a segunda parte aqui, que é 1 sobre 5.000 vezes 3.000, que é, podemos cancelar os zeros aqui também, é 3 quintos elevado a 1, que é o próprio 3 quintos, dividido por 1 fatorial, que é o próprio 3 quintos. Exponencial vai ficar igual a esse. Ó. Esse aqui é exatamente igual a esse. Menos 3 quintos. Tá? O que nós vamos ter aqui, vou avançar para cá, vai ser um exponencial de menos 3 quintos, né? Que é 1 vezes isso aqui, mais 3 quintos vezes o exponencial de menos 3 quintos, que, fazendo o mínimo múltiplo comum, dá 8 quintos exponencial de menos 3 quintos. Como que vocês vão fazer isso para fechar o exercício lá na calculadora? Vocês vão utilizar o exponencial como foi definido na aula passada, ou pelo valor da calculadora direto, que é 2,71828, ou apenas 2,7. Então pode ficar assim, ó. 8 dividido por 5 exponencial de Euler, no caso, né? Neper, elevado a 3 quintos. Tá? O resultado disso aqui, na calculadora, é aproximadamente 0,80. Que em porcentagem, aproximadamente 80%. Tá? Eu fiz previamente a conta. Então, se estoura em média um pneu a cada 5.000 km, a probabilidade que num teste de 3.000 haja no máximo um estourado é de 80%. Tá? Bem tranquilo, bem semelhante ao anterior que a gente fez na aula passada. Só tomar o cuidado com essa questão que nem sempre o tempo vai aparecer lá em horas, em segundos e assim por diante. Tá? A letra B, ficou espremido o espaço aqui, mas ele pede para a gente calcular a probabilidade de que o carro ande 8.000 km sem estourar o pneu. Tá? Então vai ser a probabilidade de 0 estouros em 8.000 km. Como que vai ser a montagem disso? É a mesma ali de cima, só que agora nós vamos ter o T como sendo 8.000. Tá? Então vai ser o nosso X igual a 0, o nosso T igual a 8.000. Tá? Não vou colocar a notação aqui para não perder o espaço, mas a montagem dela é essa aqui. Ó. 1 sobre 5.000, né? Que é a
constante de proporcionalidade do estouro, vezes o T, que é 8.000, tudo isso elevado a zero, que é o x, dividido pelo zero fatorial, que é o x fatorial da fórmula, vezes o exponencial de menos lambda vezes o t. Esse primeiro aqui vou fechar esse colchete aqui. Essa primeira parte aqui, ó, tudo isso elevado a zero é 1 dividido por zero fatorial, que é 1. Então vai ficar 1 vezes, aqui a gente cancela os 3 zeros com os 3 zeros, e vai sobrar o exponencial de menos 1,6, ou o exponencial de menos 8 quintos, sem problema nenhum, igual a exponencial de menos 1,6, que é aproximadamente 0,2, ou seja, aproximadamente 20%. Na hora da calculadora, ou vocês jogam 2,71 elevado a menos 1,6, ou já joga direto o exponencial de Euler aqui, elevado a menos 1,6, também vai funcionar bem tranquilo. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, interpretar o problema. Depois de interpretado, a montagem dele é bem simples, recai numa equação que tem fórmula pronta, identifico o lambda, identifico o t, e o resto sai bem tranquilo. Beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!